Olá, primeiro e terceiro ano do ensino médio. Estamos aqui para mais uma aula conjunta nossa, seguindo no assunto de embriologia. Então, se você é do terceiro ano do ensino médio, estamos começando hoje o capítulo 20.4, anexos embrionários e célula-tronco. E a gente vai ver, junto com o primeiro ano, a parte dos anexos embrionários. Por isso, então, abra o seu livro na página 664, aqui no início do nosso capítulo, tá bom? E se você está no primeiro ano, a gente está continuando o nosso capítulo 7, Introdução à Embriologia e Anexos Embrionários. Então, a gente já teve a parte da Introdução à Embriologia junto com o terceiro ano. E agora, na página 34 de Biologia 1, a gente vai ter a parte dos anexos embrionários. Então, aqui, anexos embrionários. Abra aí na página 34 para a gente ver esse conteúdo junto. Então, mais uma vez, vocês sabem que temos figuras diferentes em cada livro e isso é ótimo para o nosso entendimento, nosso conhecimento. Temos contatos com figuras diferentes. Vou mostrando aqui, conforme cada uma aí tem a sua utilidade, vai ser ótimo então. E espero que seja uma boa aula para a gente, né? A gente já viu então sobre o desenvolvimento dos cordados, a gente viu então as fases do desenvolvimento, tipos de ovos, a gente falou já sobre segmentação, falamos sobre a gastrulação e depois sobre a organogênese. E dependendo aí de cada sala, a gente entrou em mais detalhes em cada uma delas. Tivemos nossas aulas online para tirar as dúvidas e corrigimos alguns exercícios, né? E agora então a gente tem que dar continuidade e falar sobre alguns anexos embrionários. Eles não fazem parte do embrião, mas eles são essenciais para garantir o desenvolvimento desse embrião. E eles surgem durante o desenvolvimento do embrião, por isso que eles são chamados de anexos. Eles vão auxiliar o desenvolvimento do embrião, eles vão surgir durante esse processo, eles são membranas extraembrionárias, mas eles não vão persistir durante a vida, né, depois do nascimento, não vai persistir, ok? Então, por isso que são chamadas ou de membranas extraembrionárias, mas são bem mais conhecidas como anexos. Anexos embrionários está ali fora do embrião, tá bom? Mas a origem é embrionária, sim, tá bom? Então, o desenvolvimento dos vertebrados precisou desse desenvolvimento, precisou dessa existência desses anexos e principalmente para que esse desenvolvimento ocorresse no ambiente terrestre. A gente vê que quando o desenvolvimento ocorre no ambiente aquático, é necessário apenas um anexo embrionário, que é o saco vitelínico, onde a gente já viu, né, vitelo é aonde tem. O vitelo é a substância, o nutriente para garantir o desenvolvimento desse ser, garantir a nutrição do embrião durante o período de desenvolvimento até o nascimento. Então, o saco vitelínico armazena o vitelo. Então, em peixes e também em anfíbios, que é o ovo, que vai ficar dois tipos de ovos que ficam dentro do ambiente aquático, a gente vai ter o anexo embrionário saco vitelínico. São dois tipos de ovos que ficam dentro da água. Então, a gente só precisa de saco vitelínico, garantir que esse embrião vai ter, então, seus nutrientes. Porque ele não vai precisar se preocupar em ter dessecamento, porque não tem, ele está dentro da água. E também as suas excretas, elas vão ser liberadas diretamente na água por difusão. Agora, no ambiente terrestre, tem uma série de coisas que tem que se preocupar. A gente já tinha visto o surgimento da casca do ovo, né, para que esse ovo não se disseque e também para que ele fique mais protegido contra predadores. E a gente vai precisar se preocupar onde que esse embrião vai colocar suas excretas. Não pode ficar dentro dele, porque senão isso pode ser tóxico, então ele vai ter que jogar em algum lugar. E a gente vai ver então
como que esses anexos embrionários vão auxiliar nesse desenvolvimento, ok? Então, gente, o primeiro anexo aí, saco vitelínico. O que o saco vitelínico faz? Armazena o vitelo. Para que serve o vitelo? O vitelo vai garantir a nutrição do embrião durante o período do desenvolvimento. E a gente já fez os comentários de que no caso dos placentários, o saco vitelínico armazena pouco vitelo. Por quê? Porque depois de um tempo a placenta vai assumir esse papel de levar, né, o nutriente para esse embrião. E a gente vai falar da placenta daqui a pouquinho, tá bom? Depois do saco vitelínico, a gente tem então mais um anexo embrionário. Eu vou mostrar aqui então o desenho do ovo com os anexos embrionários. Vou mostrar primeiro no livro do primeiro ano, tá bom? Então, na página 34, tem aqui um desenho do ovo. Esse desenho não é desconhecido para o terceiro ano, tá? Por isso que eu tô mostrando aqui no livro do primeiro ano primeiro. Então, a gente tem aqui o embrião. O embriãozinho, ele está envolto por uma membrana. Essa membrana aqui mais interna, que envolve o embrião, é chamado de âmnio. E dentro do âmnio, nós temos um líquido. Então, é uma bolsa que envolve todo o embriãozinho e dentro dele tem um líquido. Esse líquido é chamado de líquido amniótico, porque está dentro aqui, né, do âmnio, tá bom? Então, envolve aqui o embrião. Aqui, essa mais de cima, é onde está o saco vitelínico. E olha só perto aqui da onde a gente, se fosse, né, aqui no caso, se fosse um mamífero, seria perto do umbigo, né, a região do umbigo. Então, o saco vitelínico é aonde, então, a gente tem o vitelo. Aqui a gente tem uma outra bolsa, ó, parece uma outra bolsa, tá vendo? Que é o alantoide. Por fora de tudo, a gente tem uma outra membrana que recobre, então, todo o embrião e todas as bolsas, tanto o âmnio, tanto o alantoide, tanto o saco vitelínico, que é o córeo. E por volta de tudo aqui, então, a casca. Então, a gente tem todos esses anexos, tá bom? Então, do saco vitelínico, a gente já falou, tá? Agora, a gente vai falar, então, do próximo anexo embrionário, que é, então, o âmnio. Esse que tá aqui em volta do embrião, com o líquido que fica aqui dentro do âmnio, tá? Esse é aquele líquido que quando a mulher tá grávida e daí vai nascer o bebê, a gente fala assim, nossa, a bolsa estourou. Já ouviram falar da bolsa estourou? A bolsa estourou e daí saiu o líquido da mulher? Esse é o líquido amniótico. Então, se alguém já ouviu falar da bolsa estourou, é esse. Essa é a tal da bolsa estourou, a bolsa amniótica, né? O âmnio que estourou e daí o líquido amniótico escorreu. Para que serve esse líquido amniótico que fica aí ao redor do bebê? Para não deixar o embrião dessecar. Ué, o embrião estava antes num ambiente líquido e agora saiu do ambiente aquático e esse embrião vai crescer, vai se desenvolver nesse período embrionário no ambiente terrestre. Ele não pode dessecar. Então, para que ele não desseque, ele está dentro de uma bolsa chamada âmnio e dentro dessa bolsa tem líquido para que ele não desseque. É isso. Evitar, então, a dessecação do embrião. E, além disso, evita, então, choques mecânicos. Como assim choque mecânico? A gente sabe que embaixo da água a movimentação, os impactos mecânicos são diminuídos, certo? Então, por exemplo, se eu jogar alguma coisa aqui no ar, né, a velocidade que isso pega é muito maior do que se, por exemplo, eu estiver debaixo da água e jogar a mesma coisa. A velocidade que isso vai é mais devagar. Então, o impacto, né, que o bebê sofre se ele estiver dentro de uma bolsa de líquido é muito menor. Amortiza os choques mecânicos, né? O impacto, né, de alguma coisa acontecer lá dentro é muito menor. Então, é isso que a gente fala, né, de eventuais choques mecânicos, que o bebê fica protegido por ele estar dentro de uma cavidade amniótica. Então, a gente fala que
Os répteis, as aves e os mamíferos são aminiotos ou, né, aminiotas, por terem então essa membrana aí, o âminio, tá? Então, a partir dos répteis e das aves, tem os ovos, no caso de monotremados, mamíferos monotremados, primeiro ano, calma aí que a gente já vai ver isso, são mamíferos que põem ovos, né? Só tem essas exceções aí também. E no caso, né, nós, os placentários, também temos âmino. Então, mamíferos têm âminos também são os aminiotas. É para isso que serve o âmino. Daí, o córeo, que é essa membrana que fica aqui em volta de todo o embriãozinho, todo ele aqui. Ele é uma membrana mais rígida, mas ela é permeável. Para que serve o córeo? O córeo, ele vai atuar reduzindo a perda de água por evaporação, tá bom? E ele também regula as trocas gasosas entre o embrião e o meio externo. Então, é para isso que o córeo serve. Ele vai atuar aí nas trocas gasosas, ok? E daí, então, o córeo é sempre a membrana mais externa. Então, o âmino é a membrana mais interna e o córeo é a membrana mais externa, ok? E daí, por fim, por último, o último anexo embrionário a ser formado é o alantoide. E o alantoide vai atuar como uma bolsa armazenando as excretas do embrião em répteis e aves e alguns mamíferos, aqueles que têm ovos, tá? Por quê? Porque no caso dos placentários, o alantoide ele vai ser bem reduzido, pouco desenvolvido, porque quem vai fazer esse papel aí vai ser a placenta, tá bom? Então, no caso daqueles que têm ovos, o alantoide vai ser bem desenvolvido. Por quê? Porque aqui dentro vai ter que ir todas as toxinas para que o embrião não se intoxique, tá? Então, as toxinas vão aqui, as excretas vão todas aqui para o desenvolvimento. Então, aqui a gente tem, no livro do primeiro ano também, uma figura que nos representa bem esse período aí do desenvolvimento. Vejam só, aqui está um ovo no início do seu desenvolvimento. Então, aqui a gema dele, né, que a gente está acostumado, é o vitelo. E esse pontinho aqui é o embrião em desenvolvimento. A parte da clara do ovo é o albúmen. A albumina é uma proteína, né, rica de proteína. É um composto rico em albumina e ele vai servir também para o desenvolvimento desse embrião, tá bom? Não é um vitelo, é uma proteína extra que vai para o desenvolvimento do embrião. E essa pontinha aqui é onde está o embrião, tá bom? O que a gente compra não tá agalado, que a gente fala, tá? Não tá fecundado. E essa partezinha aqui mais branca, talvez vocês tenham reparado alguma vez, quando vocês quebraram o ovo, é só uma parte onde a proteína tá mais concentrada para sustentar esse óvulo aqui no meio, tá? Para não ficar chacoalhando, então ajuda a sustentar. Chama chalasa, tá? E a gente tem aqui um espaço preenchido com ar, tá? Para ajudar aí na parte da respiração. E conforme vai desenvolvendo, o embrião aqui ó, vai crescendo. Então, a gente tem aqui um exemplo de ave, tá? Esse ovo tá com o exemplo da ave. E a gente tem, ó, o vitelo vai sendo consumido, então vai diminuindo. A gente vai ter o albúmen também, ó, sendo consumido, tá diminuindo a clara do ovo aqui. Olha só, o líquido amniótico continua aqui ao redor dessa ave. E ó, o fluido do alantoide, ó, tá aumentando aqui, ó. Tá vendo? As excretas estão sendo armazenadas aí, ok? É assim que vai se dar até que esse ovo quebra e daí a ave vai nascer aqui, ok? Lembrando, gente, a classificação de acordo com o desenvolvimento embrionário. Os seres que são ovíparos são aqueles que eles vão se desenvolver dentro do ovo e esse ovo fica no ambiente. Os ovovivíparos são aqueles que se desenvolvem dentro do ovo, mas o ovo fica armazenado dentro do corpo da mãe. E os vivíparos são aqueles que se desenvolvem dentro do corpo da mãe, tá? Daí não tem, os embriões ficam dentro do corpo da mãe e não dentro dos ovos, tá bom? E agora a gente vai falar da placenta. E para falar da placenta, o livro do terceiro ano nos traz aqui uma figura bem legal, tá?
Então, traz aqui, ó, pra gente um embrião humano, né? Então, tá aqui o bebê, olha só o cordão umbilical, mostrando pra gente aqui o âmnio, o líquido amniótico em volta do bebê e o córeo ao redor de tudo, né? Então, mesmo esquema, só que aqui, né, o nosso exemplo humano. E daí o cordão umbilical e aqui a placenta. A placenta, para alguns cientistas, não é considerado um anexo embrionário. Por quê? Porque ela não é formada só por tecido embrionário. Ela é formada por uma íntima relação entre tecidos embrionários, né, do anexo embrionário e do útero materno, tecido do útero materno. Gente, na placenta não há ligação de vaso sanguíneo do feto com o vaso sanguíneo da mãe. É uma íntima relação entre esses tecidos. Então, é como se fosse o tecido do feto e o tecido da mãe, e eles têm uma íntima relação, assim, fica muito bem grupado. Mas não há troca de sangue entre a mãe e o feto, tá bom? Os vasos sanguíneos vão passar um do ladinho, assim, do outro. Mas não passa sangue da mãe pro bebê, nem do bebê pra mãe, ok? Então, os vasos ficam um do lado do outro e os nutrientes vão passar da mãe para o sangue do bebê, tá? Mas é o nutriente que passa, é o anticorpo que passa. E as excretas passam do sangue do bebê para o sangue da mãe, mas não há troca de sangue, tá bom? Então, são só os vasos sanguíneos que correm paralelamente, mas não misturam o sangue, isso é bem importante. Então, pela placenta ser formada tanto por tecido materno quanto tecido do feto, ali do anexo embrionário, então alguns cientistas acabam até nem considerando o anexo embrionário em si, tá? Mas isso é por curiosidade aí. E ela é responsável, então, pelo intercâmbio de substâncias entre a mãe e o feto e a mãe. A gente, então, vai ter aí uma troca dupla. A mãe vai mandar nutrientes, oxigênio para o feto, anticorpos, vitaminas, e o feto vai mandar para a mãe as suas excretas, vai mandar gás carbônico para que a mãe elimine. Isso justifica o porquê o alantoide não é bem desenvolvido, por que o córeo não é bem desenvolvido, tá bom? Então, justifica o porquê a gente não tem um saco vitelínico grande, porque é a mãe que está garantindo a nutrição desse embrião durante o seu desenvolvimento. Tranquilo? Então, vamos voltar aqui para nossa figura. Olha só como é íntima essa relação, ó. Aqui a gente tem, então, os vasos sanguíneos do bebê. E olha aqui, ó, o córeo, né, que penetra aqui, é formado aqui. Então, o córeo alantoide que vai, assim, formar aqui. E aqui a gente tem, então, o tecido do endométrio uterino, a parede uterina aqui formando, tá bom? No livro do terceiro ano, a gente tem, então, essa tabela aqui, ó, que nos mostra, ó, que peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, os três têm sacos vitelínicos. Mas âmnio é só os répteis, as aves e os mamíferos, por isso que eu falei para vocês que eles são amniotas. E daí, quando a gente fala de córeo e alantoide, répteis, aves e mamíferos, mas placentas, só os mamíferos, certo? E aqui os desenhos, né, no livro do terceiro ano também, ó, bem parecido com o que eu mostrei do livro do primeiro ano. Por isso que eu mostrei do primeiro ano e o terceiro já está acostumado com esse aqui. Gente, pra gente finalizar essa parte aqui, então pro primeiro ano, como eles ainda não chegaram, né, em reino animal, a gente ainda não estudou, o terceiro acabou de ver mamíferos, a divisão, né, dos mamíferos, porque eu falei que tem mamíferos que põem ovos, então o ornitorrinco e a equidna são os dois exemplares que a gente tem vivo hoje, que são mamíferos que põem ovos, tá? São as duas exceções, e daí a gente chama eles, então, de prototéria ou monotremados, né? A gente tem, então, aqueles que nascem prematuros por conta da ausência da placenta e se desenvolvem aqui nessa bolsa, como é o caso do canguru, do gambá, do koala, que é o marsúpio, são chamados de marsupiais, ou metatéria, né, que é uma placenta coriovitelínica, então ele não é estável, e daí os placentários, que são as eutérias, que são os mais comuns, que a gente sempre acha que todo mamífero tem placenta, tá bom? Gente, a gente fica por aqui hoje, até a próxima aula. Tchau, tchau!